Nesta semana, na novela Quando Me Apaixono, Renata descobre a vingança de Jerônimo e prova que não é a bonita. Jerônimo fica cada vez mais confuso. Regina vai para a fazenda de Jerônimo passar uma temporada. Acontece uma forte tempestade em todo o povoado e nas fazendas. Moradores são afetados e, enquanto isso, Renata e Jerônimo estão separados devido às circunstâncias. Roberta perde o bebê após sofrer um aborto e, devido à incompetência de Josefina, ela nunca mais poderá ter filhos. E mais, Jerônimo tenta falar com Renata, mas acaba sendo levado por uma enxurrada de água após rompimento de barragem. Confira tudo isso e mais no resumo semanal de 21 a 25 de outubro de 2024 da novela. Mas antes, se inscrevam-se no canal e deixem seu like. Bem triste, Renata anda pela cidadezinha e se lembra de momentos felizes ao lado de Jerônimo e chora por ter descoberto que ele fez tudo isso por vingança e que ele se aproveitou e usou ela. Inês lê uma carta e observa Isidro com seu filho. Regina chega ali. Inês chora, mas está feliz pelo seu marido estar ao lado do filho. Constança e César chegam ao hospital e se juntam a Inês e Regina. Eles falam que vieram doar sangue para Andrezinho. Inês fica agradecida aos dois. Renata volta para a fazenda e pergunta a Matilde se não teve novidades. Ela diz que nada. Matilde diz que hoje exumaram o corpo de Rafael e farão autópsia e necrópsia. Renata pede que Matilde leve a sua bolsa para o quarto, pois levará o café para Jerônimo, para ele lhe explicar tudo de uma vez. Renata vai ao quarto de Jerônimo e o encontra dormindo. Ela vê uma foto dele ao lado de Rafael e diz: "Ah, Jerônimo, por que não me disse que Rafael era seu irmão? Teríamos nos livrado de tantos problemas." Renata deita ao lado dele. Ela o abraça e diz que se apaixonou por ele como ninguém mais. Ela beija ele e diz que dói na sua alma que ele nunca tenha lhe amado. Gonçalo e Matias chegam na despedida de solteira de Roberta. Constança cumprimenta o sobrinho e o irmão e decide ir embora, pois não tem humor para festas. Gonçalo fica sabendo do estado grave de Andrezinho e fica sensibilizado. Roberta apresenta Matias para suas amigas e as amigas de sua mãe. Constança chega em casa e encontra Branca com a roupa ousada, mostrando todas as coxas e as pernas. Branca dá boa noite a Constança e fala que Honório lhe demitiu da empresa porque não soube esconder que eram amantes. Honório bebe em um bar e continua olhando as fotos de César e Constança. Constança chora e pergunta a Branca o que ela pretende. Branca pede que ela lhe escute e saiba sua versão, porque Honório é infiel a ela e a engana. Constança diz que já basta e pede que ela saia da sua casa. Branca diz que ela precisa saber por que, quando foram juntos ao litoral, aconteceu algo entre ela e Honório. Ela diz que Honório é um desgraçado e jurou que lhe amava, falando que a deixaria, e agora a tirou do seu trabalho. Constança diz a Branca que ela se meteu com um homem casado e agora tem que assumir as consequências. Branca diz que Constança é a típica esposinha que acoberta as evidências, fingindo que não houve nada para não perder o status social. Constança grita para ela sair da sua casa. Branca sai e Constança chora muito. No dia seguinte, Jerônimo acorda e vê que Renata dormiu ao seu lado. Ele beija a testa dela e se levanta. Ele cobre a moça. Ela acaba despertando e pergunta a ele por que exumou o corpo de Rafa. Ele diz que nunca fizeram uma autópsia e por isso não tem certeza e quis fazer. Renata diz a Jerônimo que amava Rafael e eram bons amigos. Ela pergunta por que ele não acredita nela e por que duvida dela. Ele diz que ela nunca foi sincera com ele. Renata pede umas horas e dias para provar tudo. Ela diz que jamais mentiu para ele e se retira. Renata vai para o quarto, pega o telefone e manda uma mensagem para Augusto. Augusto vê a mensagem e fica feliz. Ele diz: "Chegou o momento, Renata." Constança pergunta a Honório por que não chegou para dormir. Honório
Cretino pergunta a Constança desde quando ela o engana e tem um amante. Surpresa, Constança pergunta se ele está louco ou o que tem. Honório mostra para ela as fotografias dela com César. Constança diz que há má intenção naquelas fotos. Ele diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Constança se lembra de quando flagrou ele aos beijos com Branca e diz que realmente uma imagem pode destruir o coração para sempre. Constança inventa a Honório que César é sim seu amante. O senhor fica impactado. Augusto e Renata se encontram na árvore, onde Rafael fez aquela escrita de amor. Renata vê o nome Rafael e Roberta. Renata fica cheia de dúvidas, mas fala que sua irmã e Rafael nunca se conheceram. Augusto pergunta se ela tem certeza e se Jerônimo não pode tê-las confundido. E em vez de descontar o ódio em Roberta, descontou nela. Josefina está nervosa e preocupada. Roberta diz que teve sua despedida e já se casa na próxima semana. Josefina diz que se preocupa com o pai dela, estando com aquela Regina. Roberta pede que a mãe enfrente Regina e ofereça algo que ela quer, para se afastar de seu pai. Roberta pede que Josefina investigue o ponto fraco de Regina. Josefina diz que Regina não pode ganhar dela. Renata diz a Augusto que isso não pode ser, e aquele coração deve ser de outro casal, pois Rafael e Roberta não eram nada. Augusto diz que talvez Rafael e Roberta possam ter escondido a relação. Renata começa a ficar ainda mais curiosa e confusa sobre toda esta história. Carlos pergunta a Jerônimo se Renata reconheceu ser a Bonita. E Jerônimo diz que ela pediu tempo para demonstrar sua inocência. Trouxa, Jerônimo diz que Renata é sim a Bonita, e Josefina lhe disse, e só quer que Renata lhe confesse, pois é a única maneira que tem de saber se poderá ter uma relação com ela. Renata agradece a Augusto e diz que precisa ficar sozinha, para pensar em muitas coisas. Ele diz que ela não está só, e tem ele. Ela agradece ao Garanhão. Renata pensa e se lembra de quando Rafael lhe disse que faria uma surpresa que abalaria todos. Renata também se lembra de quando Rafael ligou, se sentindo muito mal, chorando e falando sobre coisas que pretendia fazer, mas que queria apoio e compreensão dela. Renata diz sozinha que precisa ter certeza de que aquela Roberta daquele coração é sua irmã. Adriana vê o pai arrumando as malas. Honório diz que vai ir embora da casa. Ela pergunta para onde ele vai. Ele diz que vai ir para um hotel por enquanto. Adriana sugere que eles vão para o apartamento, pois pelo pai ter enganado Constança, talvez ela não queira ela ali na casa. Honório diz que Constança não fará ela pagar por seus problemas e pede que ela fique ali. Cantu comenta com um colega que Josefina não é o que aparenta ser, e Gonçalo acredita que Josefina é uma vítima, uma pombinha branca, mas não. Ele pretende investigar o povoado onde Josefina Álvares viveu antes de se casar com Gonçalo Monterrúbio. Pepa, Josi, diz que precisa esperar para não voltar a errar, mas que os dias de Regina estão contados. Honório vai embora de casa chorando muito. Constança também chora ao ver o marido partindo. Inês e Regina observam André e Isidro. Carla chega ali. Inês diz que Andrezinho está em estado grave e não reage aos medicamentos e as transfusões não estão servindo de nada. Inês diz que seu filho está morrendo. Isidro observa o filho e pede que ele não se renda e que lute pela vida, pois aquele mundo ainda tem coisas maravilhosas para oferecê-lo. Adriana diz a Constança que vai ir para a empresa. Adriana diz a Constança que seu pai foi para o seu apartamento e à noite ou amanhã irá com ele. Constança diz que aquela é a casa dela, mas sabe que ela queria estar com o pai. Adriana diz que sabe que ela não pode perdoar seu pai por ter se deitado com Branca e que por isso foi embora da casa. Adriana diz que já estava sabendo de tudo. Adriana diz a Constança que apesar de Honório ter andado com Branca, ele a ama. Cone segue aos prantos. Adriana diz que sabe que ela, além de se sentir traída, se sente humilhada. Adriana lamenta tudo.
Honório pergunta a Roberta por que ela fez aquilo e por que quer os fazer mal. Ele diz que do computador dela saiu o e-mail com as fotos de Constança e César. Ela jura que não mandou nada. Ele ordena que ela lhe dê o CD ou cartão das cópias das fotos. Ele diz que não quer que a integridade de Constança fique em dúvida. Ele pede que Roberta apague tudo, porque senão Gonçalo e Matias vão descobrir a piranha que ela é. Josefina, monstrenga e infeliz, chega ali e questiona o que está acontecendo e por que os gritos. Ele manda Roberta tomar cuidado e apagar tudo. Josefina pergunta à filha o que houve com Honório e por que ele está doido assim. Roberta diz que ele ficou louco e viu as fotos de Constança com o garoto e não sabe como chegaram até ele. Gonçalo chega até Antônio. O comandante Cantu diz a Gonçalo que precisam tirar Regina da cidade e mandá-la para longe, para um lugar seguro, pelo menos por uns dias, porque a assassina dela está na cidade. Ele diz que vai investigar umas pistas e não quer deixar Regina desprotegida. Gonçalo diz que Regina pode ir para a fazenda de Jerônimo, em Ensenada, passar uns dias por lá. O doutor lamenta com Inês e diz que não podem fazer mais nada e o fim de André está próximo. Inês quase morre e chora gritando, dizendo que seu filho não pode morrer. Várias crianças e pessoas do centro passam por ali, gritando para Andrezinho não desistir, não se render ao câncer. Isidro dá forças ao filho e grita para ele abrir os olhos, porque ele tem que viver. Ele abre os olhos, sorri ao ver várias pessoas ali, mas está muito fraco. Adriana revela a Matias que Constância expulsou Honório de casa e eles vão morar no apartamento que vivia com sua mãe. Adriana diz a Matias que os homens têm formas de amar estranhas e entende a dor de Constância, pois dói muito ver alguém que ama se metendo com outra. Uma mulher diz a Inês que todas estão ali da comunidade do Centro à Esperança para o que ela precisar e não vão desistir até Andrezinho seguir em frente e sair dessa. Branca suborna Daniel. Ela diz que não vai estar na empresa, mas que se ele vigiar tudo para ela, dará muito dinheiro para ele. Ele não sabe o que fazer. Renata tenta ligar para Roberta, mas não consegue. A mocinha liga para Adriana e pede que ela vá ao bar, a mentirosa, e que leve a foto de Roberta para perguntar se era ela a mulher com quem Rafael estava. Adriana fica chocada e aceita investigar tudo para a amiga. Lázaro informa Jerônimo que vai ir embora da fazenda e precisa se distanciar de Carina. Augusto alerta Ezequiel que a tempestade do continente pode vir para a fazenda. Ezequiel diz que nesses momentos não seria bom terem uma tempestade ali. Augusto diz que precisam tomar todas as precauções possíveis, comprar coisas necessárias, mantimentos e terminar com a colheita. Renata liga para Roberta e ela finalmente atende. Renata vai fazer a pergunta a Roberta, mas ela desliga na cara da irmã. Roberta puxa os cabelos de Selena e xinga ela por ter mandado as fotos da sua tia para Honório. Selena diz que isso acontece por ela ter mentido para ela e lhe traído. Roberta diz que seu tio lhe ameaçou e pede que ela não abra a bocona, porque senão jogará a culpa toda para cima dela. Selena pede que ela não lhe ameace, porque senão dirá para o Matias que o filho que ela está esperando é de Rafael e não de Jerônimo. Roberta enforca Selena, humilha ela, dizendo que sem ela, ela não é nada. Diego passa por ali e diz a Selena que Roberta é uma cobra e podem juntos desmascará-la qualquer dia desses. Comandante Cantu dá bom dia a Inês e pergunta o que Isidro faz lá dentro. Inês diz que ele decidiu ficar com André por um tempo. Inês diz que quando estavam perdendo as esperanças, um raio de luz se abriu para todos. Ela roga para seu filho não se render. César ajuda um colega a colocar frutas no centro. Honório chega ali, chama César de infeliz e diz que não sabe como ele seduziu Constança, mas agora vai se ver com ele. Honório pede que César não brinque com Constança. César não entende nada. Honório diz a César que se por culpa dele Constança chorar, ele vai se arrepender pelo resto da vida. Honório joga César no chão e diz que sabe tudo e pede que ele não finja. César diz
diz que entre ele e Constança não aconteceu nada. Honório ameaça matar César se ele brincar com Constança. Regina diz a Antônio que não vai deixar Inês sozinha com o estado de André. Antônio pede que ela viaje e fique fora por proteção de si mesma. Regina diz que não sairá dali enquanto André estiver com os dias contados. César liga para Constança e pede para se falarem. Ele diz que Honório veio atrás dele no centro e o ameaçou de morte. Ele diz que precisa saber o que está acontecendo. Gonçalo descobre por Matias que Constança expulsou Honório de casa. Ele fica triste pela relação da irmã e do amigo está se desfinhando. Alzira passeia pelo povoado e se dá de cara com Severino. Ela diz ao padre que logo quer falar com ele. Ele pergunta se o Dr. Álvaro está incomodando ela. Alzira diz que está grávida, mas Ezequiel ainda não sabe. Alzira diz que não quer esse bebê, pois não sabe de quem é. Padre Severino diz que ela deve ter esse filho e não pode se desfazer dele nunca, nem pensar nisso. Carlos diz a Jerônimo que falou com donos das terras perto da Bonita e está disposto a ouvir uma oferta. Eles encontram Augusto. Augusto diz que uma tempestade está vindo aí. Augusto propõe a Jerônimo de se ajudarem com todos seus empregados para os trabalhos, pois não podem perder a colheita das uvas. Jerônimo aceita o trato com Augusto e pede que Lázaro vá ao povoado comprar tudo o que precisarem. Roberta pergunta a Renata o que ela quer. Renata pergunta a Roberta se teve uma relação com Rafael. Renata diz a Roberta que precisa saber a verdade. Roberta desliga na cara de Renata novamente. Roberta se pergunta por que Renata lhe perguntou sobre Rafael. A Aurora prepara suas malas para ir embora da fazenda. Ela escreve uma carta para Augusto. Matilde diz a Renata que não encontrou nada. Ela diz que precisa olhar as gavetas do escritório. Renata pede que ela vá lá ver e que encontre a foto e a carta. Renata pergunta a Matilde se conhece Roberta. Matilde diz que Jerônimo pensava que Roberta era bonita antes de descobrir que era ela. Renata fica surpresa. Inês diz a Regina que Andrezinho está reagindo. Regina fica feliz. Honório já está no apartamento de Adriana e diz que jamais imaginou que doeria tanto amar Constança e se pergunta em que momento aconteceu isso entre eles. Ele se chama de imbecil. Constança diz a César que disse a Honório que havia algo entre eles, mas que não queria pôr ele numa situação incômoda. César diz que adoraria se o que ela disse a Honório fosse verdade, já que a ama tanto. Ele diz que está apaixonado por ela. Constança diz que está confusa, dolorida. César pergunta por que no lugar de enfrentar Honório, ela mentiu. Constança diz que doeu ver a ira de Honório, a certeza de que ela era infiel. César diz a Constança que eles não podem julgar ela por algo que ela não fez. Constança prefere deixar tudo como está, porque a separação entre ela e Honório será mais fácil. Inês diz a Antônio que os milagres existem e Andrezinho está reagindo. Antônio fica feliz. Antônio diz a Regina que ela precisa ir para a fazenda de Jerônimo nesse momento, hoje mesmo. Inês insiste para Regina ir por uns dias lá. Regina agradece pela preocupação. Alzira pede que todos os rapazes colham as uvas o mais rápido possível, porque a tempestade vem logo aí. Álvaro, nojento, vai cercar Alzira, como o cachorro que é. Ele pergunta se ela tem medo, caso o filho que espera seja seu. Álvaro diz que ela terá que lhe dar prazer, se não quiser que Ezequiel saiba do rolo deles. Ele ameaça a trabalhadora, caso não queira fazer sexo com ele. Lázaro e Ezequiel andam pelo povoado e vão comprar coisas para a colheita. Ezequiel comenta com Lázaro que acha que Alzira está grávida. Lázaro fica surpreso, mas feliz. Ezequiel adoraria que fosse uma menina. Jerônimo diz a Carlos que Regina virá para a fazenda e irá ao aeroporto buscá-la. Jerônimo diz que Regina vai se chatear muito com ele quando souber que ele se casou com Renata por vingança. Gonçalo diz a Regina que vai levá-la ao aeroporto e precisam ir logo, porque virá uma tempestade na fazenda. Gonçalo diz a Regina que adoraria que ela virasse amiga da sua filha no tempo que ficará lá. Renata encontra uns envelopes e a foto dela e de Roberta. Ela fica espantada e agora sabe que sua irmã foi noiva de Rafael mesmo. Jerônimo entra no quarto. Renata diz que está procurando provas de sua inocência.
Ela diz: é por essa foto que você pensa que sou bonita, noiva do Rafael? Jerônimo diz que sim, e que agora sente uma alegria enorme que possam finalmente falar com a verdade. Renata diz que nunca mentiu para ele e jamais foi noiva de Rafael. Renata diz que aquela foto não é nenhuma evidência, porque além dela, sua irmã também está na foto, e o nome começa com R. Jerônimo diz que ela sempre mente, igual da outra vez, no bar, que fingiu se chamar Adriana. Renata pede que Jerônimo lhe mostre a carta e todas as provas da sua culpabilidade. Ele leva ela para o escritório da fazenda, abre o cofre do armário e mostra para ela a carta. Renata diz que não pode se lembrar de algo que nunca escreveu. Ele lê a carta para ela. Renata diz que não escreveu aquela carta. Ele pergunta por que ela não se entrega logo. Renata diz que aquela letra nem é sua. Ele surta e mostra para ela o cordão, que afirma ser o dela. Renata observa o colar e se sente cada vez pior e humilhada. Roberta diz à mãe que Renata lhe perguntou se ela tinha tido uma relação com Rafael e seguramente já devem tê-la descoberto. Josi diz à filha para não dizer nada, porque o Rafael, o que ele poderia dizer já não tem valor, já que está morto. Josefina diz à filha que negar tudo será o suficiente. Renata diz a Jerônimo que aquele colar não é seu e vai provar agora. Ela vai até seu quarto, pega seu colar e mostra para ele. Renata diz que aquele colar que ele deu, que ele está nas mãos, é o de Roberta. Jerônimo pensa que ela tem 2 colares, mas Renata diz que quem se confundiu foi ele. Renata diz que não duvida mais, que realmente sua irmã, que é a bonita. Já que além disso, Rafael escreveu o próprio nome e o de Roberta numa árvore. Jerônimo pede que Renata não finja mais. Matilde comemora e diz a Hermínia e Manuela que agora sim a bomba estourou. A Aurora está depressiva, muito triste, parada em um penhasco, disposta a se matar. Lázaro vê ela caminhando diante ao penhasco e se preocupa. Augusto diz que com Jerônimo fora da sua vida, Renata não terá remordimentos para aceitar algo mais que sua amizade. Lázaro chega até a Aurora. Ela pede que ele vá embora. Ele pede que ela tome cuidado e pergunta o que ela pensa em fazer. A Aurora diz que não tem saída. Ele afirma que sempre há uma saída para tudo. Ela diz que não quer viver. Lázaro diz que se ela se jogar, vai ter que se jogar depois dela, porque não pensa em deixá-la só. Matias visita Constança e vê a tia aos prantos, deitada na cama. Ele abraça a senhora. Constança diz que em 2 dias ele se casa com Roberta e não sabe por que ele fará isso. Matias diz que se a felicidade de Renata não tivesse no meio, jura que não se casaria com Roberta, já que o filho não é seu. Matias diz à tia que não há nada entre Branca e Honório e ele cometeu um erro. Connie pede que ele não tente defendê-lo, pois aconteceu muitas coisas além da infidelidade. Lázaro impede que Aurora se suicide e diz que sabe o que ela sente quando ama alguém, mas não é correspondida. Ela pede que ele vá. Lázaro diz que ela é muito linda e jovem, uma grande mulher, e não devia fazer isso. Lázaro segura a mão de Aurora e eles se abraçam. Honório acaba cochilando na sua sala. Branca chega ali e dá um beijo nele sem que ele perceba. Honório pergunta o que ela tem e ordena que ela saia do seu escritório. Ela diz que soube que Constância o expulsou de casa, mas na sua casa há espaço para ele e basta ele querer. Branca diz que quer que retomem seu amor. Honório diz que mesmo que ela fosse a única mulher no mundo, jamais poderia ficar com ela e amá-la. Adriana observa uma foto de Renata e Roberta e Beth lhe assusta. Adriana leva a fotografia e sai. Renata leva Jerônimo até a árvore, onde Rafael escreveu o próprio nome e o de Roberta. Jerônimo segue duvidando da moça. Ela pergunta por que ele não reconhece que quem errou foi ele. Ele diz que apesar de tudo, sabe que quem foi a noiva de Rafael foi ela. Ela pergunta de onde ele tirou isso, essa certeza. Jerônimo se lembra de quando Josefina sujou a imagem de Renata, dizendo para ele que ela tinha enganado e usado Rafael. Jerônimo diz a Renata que deu sua palavra, de que jamais diria o nome da pessoa que o disse isso. Josefina olha o porta-retrato de Roberta e Renata e tapa Renata, dizendo: "Eu espero, Renata, que você não destrua Roberta com esse problema do Rafael, porque se você
fizer isso, não terei mais consideração, mais opção, do que te afastar ainda mais, porque não deixarei que minha verdadeira filha sofra por sua culpa. As empregadas estão aflitas, preocupadas com Jerônimo e Renata e comentam com Carlos. Matilde diz que revelou toda a verdade e, finalmente, a bomba estourou. E está feliz demais com isso. Renata grita com o infeliz e pergunta a Jerônimo se foi Roberta que envenenou a alma dele contra ela. O burro duvida dela, pois Josefina tinha lhe dito que Renata era a rainha da mentira. Jerônimo diz a Renata que ela pode ter feito aquele coração para culpar a própria irmã. Renata fica indignada e diz que para ele só há provas contra ela. Renata diz a Jerônimo que ele é um estúpido por não ter sentido o profundo amor que ela tinha por ele quando se entregou a ele. Ela diz que é triste saber que ele só se casou com ela por vingança, mas isso acabou. Renata diz que espera que ele esteja satisfeito, porque a partir de hoje não quer saber nada dele, nem voltar a vê-lo em toda a sua vida. Gonçalo chega em casa e diz a Josefina que vai almoçar com Matias. Josefina descobre que Constança e Honório se separaram e fica pasma. Adriana se encontra com um cara que trabalhava no bar A Mentirosa e mostra a foto de Renata e Roberta, perguntando se ele conhece elas. Ele diz que Roberta veio várias vezes no bar com Rafael Gutierrez, rapaz que Renata estava procurando. Renata chega em casa furiosa e pergunta se Carlos também sabia. Ela diz que todos erraram sobre ela. Jerônimo diz a Carlos que Renata jura que não é a bonita. Constança chega na casa do irmão. Josefina é irônica e diz à cunhada que descobriram o caso dela com o garotinho e Honório a deixou. Josefina zomba da separação de Constança. Constança manda ela calar essa boca suja. Josefina diz a Constança que jamais manchou o sobrenome Monterrúbio e ela está longe de ser melhor que ela. Lázaro leva Aurora até a igreja para ela falar com Severino. Karina vê Lázaro junto de Aurora e sente alguma coisa estranha. Renata está saindo com suas malas. Ela vê Jerônimo e diz que vai embora da vida dele para sempre. E isso fará ele muito feliz, já que ele sempre quis isso. Ela tira o anel e diz: "Eu não quero mais nada de você. Esse casamento foi uma farsa, mas acabou, esse inferno acabou." Jerônimo vai atrás de Renata, mas ela prefere ir com Augusto, que sempre agiu melhor com ela do que seu próprio marido. Jerônimo vai para o escritório e se atormenta, sofre de raiva e de tristeza. Bem triste, Renata sai da vida de Jerônimo. Augusto se aproveita do momento, já que ama Renata. Constança chora. Gonçalo diz que dói muito tudo o que está acontecendo. Constança diz que Honório duvidou dela, pois alguém tirou fotos dela com um rapaz, mas entre eles não aconteceu nada. Gonçalo confia plenamente na irmã. Ela diz que colocava as mãos no fogo por Honório, mas quando viu ele e Branca se beijando numa cafeteria, sentiu que seu coração parava. Gonçalo fica impressionado e abraça a irmã. Honório vê uma mensagem de Branca no celular, onde ela diz que eles ainda têm tempo, porque juntos não só serão os melhores amantes, mas poderão administrar a companhia como ninguém. Honório pede que ela o deixe em paz. Roberta diz a Josefina que Honório pediu para ela não falar para ninguém do que houve com sua tia. Roberta pergunta à mãe por que ela virou inimiga de Constança, sendo que antes eram amigas. Josefina diz que Constança não gostou de Gonçalo ter colocado os olhos nela e ter se casado com ela. Roberta diz à mãe que as duas serão as esposas dos Monterrúbios. Manuela diz à afilhada que não pode acreditar que ela consegue se aproveitar da dor dos outros. Ela diz que a dor do patrão passará e estará ao lado dele para consolá-lo. Manuela fala de Carlos para a menina, mas ela não quer reconhecer seu amor pelo amigo do bonitão. Carlos passa por ali e diz que a amiga de Jerônimo, Regina Soberão, chegará na fazenda. Carlos pede que elas preparem um quarto para Regina. Manuela pede que ele não demore muito a chegar, porque tem medo que Jerônimo faça algo como Rafael fez. Jerônimo continua atormentado, pensando em Renata, na vingança, em todas as coisas. Jerônimo se pergunta por que Josefina culparia a Renata de algo que ela não fez. Gonçalo diz a Matias que é melhor Branca ir embora da empresa o quanto antes. Josefina descobre que Honório foi infiel com Constança. Matias diz ao pai que ele e a Adriana podem se encarregar do cargo de Branca na empresa. Gonçalo diz que precisa falar seriamente com Jerônimo, porque não entende como ele escondeu que seu irmão era Rafael Gutierrez e que o rapaz
tenha se suicidado. Roberta fica chocada. Matias diz que isso é verdade e parece que foi por amor a uma mulher. Roberta passa mal e desmaia. Renata e Augusto chegam na Cruz do Amor. Adriana liga para a amiga e diz que o atendente do bar conheceu Roberta e disse que tanto Rafael quanto Jerônimo saíram com ela no bar A Mentirosa e que ele estava cortejando as duas. Renata diz que pegará o primeiro voo para o México e quer desmascarar Roberta de surpresa. Renata pede a Augusto para irem ao aeroporto. Ele pede para checarem os horários e fazerem a reservação e depois irem. Augusto revela que terminou com a Aurora e ela foi para a capital. Renata fica surpresa. Ele diz que está melhor, porque sabe que pode fazer algo por ela. Aurora fala com Padre Severino e diz que Augusto não a ama, e ela o ama demais. Severino diz que o amor verdadeiro não é como ela ama Augusto, pois ela está confusa com o amor e a necessidade de ter alguém ao lado, e isso não é amor. E ela não pode sacrificar a própria existência só pelo homem não amá-la, como ela ama ele. César liga para Constança. Ela fala que está desanimada e por isso não foi para o centro. Ele pede que ela não passe por isso sozinha, porque quer ficar com ela e acompanhá-la. Constança diz que tem que tratar disso sozinha. César diz que acredita que, além das fotografias, teve um rompimento entre ela e Honório, por ele tê-la traído. César pede que ela diga a verdade para Honório e revele que eles não têm nada. Constança diz que espera que algum dia essa dor passe e que volte a sorrir. Ele diz que pode ajudá-la. Ela fala que não sente o amor que ele tem por ela. Ele a entende. Constança volta a chorar. Dona Carla diz a César que escutou toda a conversa dele com Constança. César diz que estava falando com uma amiga que está tendo problemas com o marido, que acredita que ela o enganou. Carla lembra e diz: pobre Constança. César diz a Carla que não quer que Constança sofra. Carla diz que isso ele não poderá evitar. No aeroporto, Carlos aguarda pela chegada de Regina. Ele busca ela para irem para a fazenda. Ela fala que teve muita turbulência durante o voo. Ela pergunta de Jerônimo e Renata. Carlos pede para irem para a fazenda, que lá o homem irá avisá-la. Augusto diz a Renata que não terá voos e foram suspensos devido à tempestade que se aproxima. Renata diz que precisa voltar ao México com urgência. Augusto diz que devido ao clima não podem fazer nada, a menos que ele alugue um avião particular. Ele decide fazer umas ligações. Jerônimo pensa em Renata e continua sofrendo e bebendo para suprir suas mágoas. Matilde diz à madrinha que depois de tudo que Renata fez com Jerônimo, agora ele está destruído. Manuela diz que Jerônimo e Renata se amam, apesar de tudo. O médico examina Roberta e diz a Josefina, Gonçalo e Matias que o coração de Roberta não está muito bem devido à gravidez, mas que ela deve se cuidar muito. Por isso, injetou um medicamento para ela descansar. Josefina fica sós com Roberta. Roberta chora por Rafael ter se suicidado e acredita que foi por ela. Josefina diz que foi culpa de Renata, porque ela e Rafael tinham uma relação secreta e acha que por isso o rapaz a desprezou. Augusto diz a Renata que não conseguiu um avião particular e o tempo está muito perigoso. Renata se aflige. Ela diz que precisa desmascarar Roberta e não vai deixar ela se casar com Matias, porque não foi sincera e escondeu tantas coisas e fez tudo para destruir sua vida. Augusto diz que ela conta com ele para tudo. Renata pesquisa por Roberta no computador de Augusto e mostra como é sua irmã para ele. Augusto reconhece Roberta e se lembra de quando a viu em um apartamento com Selena procurando por Jerônimo. Renata diz que acha que Roberta sabia que Jerônimo e Rafael eram irmãos. E quando Matias voltou, ela deixou Rafael para lá para ficar com Matias e a Fortuna Monterrubio. A maré fica violenta e começa uma trovoada. E logo a chuva aparece.
na fazenda A Bonita. Carlos chega com Regina até a casa. Regina vai ao escritório de Jerônimo. Ela abraça o amigo. Regina diz a Jerônimo que ele tinha lhe dito que tinha se esquecido da vingança e se casado com Renata por amor. Ela pergunta por que ele mudou de opinião. Matias vê na TV um jornal. A moça do tempo fala sobre a chuva intensa que chegará em Ensenada, que já passou pela Baixa Califórnia. Matias diz ao pai que não conseguiu se comunicar com Renata e nem com ninguém da fazenda. Gonçalo diz que só devem esperar e pedir a Deus para que Renata e Regina estejam juntas e que não corram riscos. Durante a tempestade, Augusto e Renata conversam sobre a vida. Ela fala que quando ela e Roberta eram meninas, se amavam muito, mas de repente ela começou a odiá-la. Augusto acredita que Josefina influenciou bastante nisso, no comportamento de Roberta. Renata diz a Augusto que adoraria ter tido uma mãe como a que ele teve, ou como a de Adriana, que lhe apoiasse, como Regina Soberão. Ela diz que roubaram a filha de Regina e que ela continua procurando por ela até hoje. Jerônimo conta tudo para Regina e diz que Josefina lhe deu certeza de que Renata e Rafael tinham sido amantes e que ela brincou com Rafael. Regina diz que não tem boas referências dessa mulher. Constança não a suporta e ela não se dá muito bem com Renata e é uma péssima mãe. Jerônimo diz que Josefina deu muita certeza do que disse. Regina diz que acredita nos argumentos de Renata porque são sensatos, argumentos de uma mulher boa, apaixonada. Regina diz a Jerônimo que se fosse ele diria para Renata que foi a mãe dela quem envenenou a alma dele. Durante a forte chuva, Carina chega na casa de Alzira, toda ensopada, e leva algo para ela usar para se proteger em casa da chuva. Carina comenta com Alzira que viu Aurora e Lázaro juntos hoje e sentiu ciúmes. Alzira diz que Aurora é da capital e jamais colocaria os olhos em Lázaro. Carina diz que sentiu algo forte entre eles. Alzira diz a Carina que acha que ela teria sido muito mais feliz com Lázaro do que com Álvaro. Carina revela a Alzira que se casou com Álvaro por uma promessa que fez caso ele salvasse seu pai. Ezequiel chega no consultório de Álvaro e diz que trouxe coisas para ele se proteger da chuva e protegeu o consultório da chuva. Ezequiel comenta que Alzira parece estar grávida de novo. Álvaro o parabeniza. Álvaro sabe que o filho de Alzira não é seu e se lembra de quando fez exames e confirmou que era estéril. Por isso, não pode fazer filhos em ninguém, já que não produzia. Álvaro quer que o filho de Alzira apareça como seu, porque quer que Carina se sinta culpada pela vida toda por não ter lhe dado um filho. Adriana agradece a Constança por tudo. Constança diz que sentirá muita falta dela. Elas se despedem e se abraçam. Adriana vai embora da casa de Constança e ela fica sozinha. Constança chora. Logo depois, toca uma campainha. Constança vai virar a porta, mas não encontra ninguém. Ela vê um envelope. Branca está do lado de fora. Honório descobre que Constança viu ele e Branca se beijando na cafeteria. Honório diz que deve ter sido por isso. Honório diz a Gonçalo que lamenta e se atormenta por ter perdido Constança. Constança abre um envelope onde tem uma mensagem dizendo que Honório lhe enganou porque ela nunca o deu um filho e que talvez ela possa dá-lo para criarem juntos. Constança vê um CD e o coloca para rodar. No CD, ela vê fotos de Branca e Honório juntos na cama e sofre. Manuela serve comida para Lázaro. Manuela elogia a atitude de Lázaro e diz que ele fez muito bem em levar Aurora até o padre Severino. Lázaro lamenta por Aurora e diz que ela estava decidida a se matar. Manuela insiste para o menino ficar na fazenda A Bonita e no povoado. Eles ficam preocupados com a forte chuva. Augusto brinca com Renata e chega dançando até ela com coisas para eles comerem juntos. Frutas, uvas, carnes, queijos e vinho. Renata fica feliz com os quitutes. Augusto diz que é um prazer atendê-la e o clima não irá impedir que eles tenham uma ótima noite. Augusto serve vinho para os dois. Renata olha para a taça de vinho e se lembra de quando dançou com Jerônimo na festa das uvas. Jerônimo
Jerônimo continua triste, pensando em Renata. Lázaro vê o som do sinal de emergência do povoado. Todos precisam ajudar os que foram afetados devido à chuva. Regina aceita ir com Lázaro e Carlos até o povoado para ajudarem o pessoal. Matilde se preocupa. A chuva também está forte no povoado. Começam a chegar pessoas na igreja para se abrigarem, pois algumas pessoas perderam suas casas devido à chuva. A Aurora diz ao padre que encontrou aquelas mantas e doará para pessoas para não passarem frio. Severino reza a Deus. Ezequiel, Alzira e Karina chegam na igreja para ajudarem todos. Josefina vê Roberta mal. Ela diz que não está fingindo e está se sentindo muito mal. Roberta sente uma dor forte e geme. Roberta se levanta da cama e continua com a mão em direção ao útero com muita dor. Constança deita em sua cama. Ela recebe uma ligação de Honório, mas não atende. No apartamento de Adriana, a mocinha serve café para o pai. Ele agradece a sua filha. Ele fala que Constança sempre deixava sua roupa e a casa impecável. Adriana diz ao pai que tudo o que fazem, mesmo que sejam pequenas coisas, tem consequências. Adriana diz ao pai que Branca lhe disse que ele não se compromete e que ele não fez com ela, nem a esposa e nem com sua mãe. Honório pede que Adriana não deixe que essa mulher arruine a relação deles também. Roberta sofre com muitas dores e quase cai morta no chão. Ela percebe que está sangrando muito e chora. Josefina chega até a filha e fica chocada ao vê-la à beira da morte. Roberta diz à mãe que está doendo muito e não se sente bem. Josefina pede que ela se acalme, pois tudo vai ficar bem. Josefina pede que ela tome banho e vá para a cama. Roberta diz que perdeu seu bebê. Josefina diz que isso foi um pequeno sangramento. Roberta garante que perdeu o bebê e fala que está doendo demais e suplica que a mãe lhe leve no médico. Josefina diz que não pode, porque Matias e Gonçalo podem se dar conta de tudo. Roberta suplica para a mãe ajudá-la. Josefina diz que ela vai poder controlar o sangramento e a dor e vai ajudá-la. Josefina diz que vai levá-la ao hospital só amanhã, não hoje. Josefina garante a Gonçalo que Roberta está melhor e que ela foi tomar um banho para relaxar. Josefina diz ao marido que sempre adorou o carinho que ele teve pelas suas filhas e estará agradecida a ele pelo resto da vida, pelo tempo que lhe resta. Josefina vê Roberta no sofá e grita para ela ir tomar banho. Roberta diz à mãe que de verdade se sente muito mal. Ela chora muito e pede que ela chame um doutor. Josefina diz que ela não é a primeira nem a última mulher a perder um bebê e que se ela não quiser que Matias mande o casamento para o inferno, elas devem resolver esse problema. César bebe em uma boate e curte sozinho. Selena chega lá com seus amigos. César vai até ela e pede para conversarem. Ela pergunta se ele está arrependido pela forma que lhe humilhou. Ela diz que quer que retomem sua amizade. César diz a Selena que os amigos conversam com a verdade. Ele pergunta sobre as fotos que chegaram ao marido de Constança. César diz que acredita que foi ela quem tirou as fotos e mandou para o Honório. Selena nega ter feito isso e fala que não sabe de nada dessas fotos que ele está falando. César diz que se ela tiver tido algo a ver com a separação de Constança e Honório, cedo ou tarde a vida vai devolver para ela as lágrimas que ela provocou com tudo isso. César sai dali. Selena diz sozinha que ele não poderá provar nada. Está feliz por aquela louca da Constança estar derramando muitas lágrimas, porque deve pagar por ter afastado ele de seu lado. Depois de tomar banho, Roberta se deita na cama, ainda com dor no ventre. Roberta manda uma mensagem para Selena e pede que ela venha à sua casa e que lhe leve ao doutor, porque precisa muito dela. Selena vê a mensagem de Roberta, grava um áudio e manda dizendo: "Agora sim você precisa de mim, né, Roberta? Se resolva como puder sozinha, Robertinha." A chuva fica cada vez mais forte na fazenda. Jerônimo se pergunta aonde Renata estará com essa chuva, se estará na fazenda de Augusto ou se voltou para o México. Renata se impressiona com a chuva. Augusto diz que há 10 anos ocorreu uma tempestade parecida com essa. Renata diz que nesses fenômenos da natureza eles percebem o quão pequenos são. Renata diz a Augusto que eles são sortudos por estarem ali, protegidos da chuva, e lá fora deve ter muita gente perdendo casa,
terras, animais e muitas outras coisas. Ela propõe deles ajudarem o pessoal. Renata pergunta se não podem fazer nada pelo pessoal do povoado. Augusto diz que não tem internet, nem telefone, e o melhor que podem fazer é esperar a tempestade passar. Renata se aproxima da janela para ver a chuva. Lázaro, Carlos e Regina saem a caminho do povoado. Lázaro diz que aquela chuva está forte demais para irem e é melhor voltarem. Durante a viagem, Manuela fica preocupada. Cai um raio numa árvore e ela quase cai em cima do carro, mas Lázaro consegue desviar a tempo. Carlos acaba batendo a cabeça e desmaiando com o impacto. Todos ficam preocupados. Um homem chega na igreja e diz que caiu um raio em uma árvore na entrada principal, que fechou a entrada. Alzira e Ezequiel se preocupam. Aurora descobre que Renata está na fazenda de Augusto e fica triste. Álvaro, traste, imbecil, se embebeda em um bar e prefere beber até encher o seu de cachaça do que ajudar a gente que precisa de médico. Alzira diz a Karina que Álvaro não está em casa e nem no consultório, mas precisam de remédios e outras coisas. Karina diz que vai ir ao consultório. Alzira, no fundo, torce para que a terra tenha engolido Álvaro, porque assim ele deixaria de infernizá-la e infernizar a vida de todos. Jerônimo diz sozinho que Augusto está doido para ficar com Renata, mas não vai ficar de braços cruzados, nem vai permitir que isso aconteça. Matilde reza à Virgem para que essa tempestade não traga tantas desgraças. Jerônimo descobre que Carlos, Regina e Lázaro foram para o povoado devido a uma tempestade e a uma emergência que aconteceu lá. Matilde decide ir com Jerônimo. Renata dorme no sofá de Augusto e ele cobre ela. Ele fica louco e deseja que ela seja sua. Renata se assusta com um raio e acorda chamando Jerônimo. Renata diz que foi um dia tão difícil e sonhou que Jerônimo estava mal, em perigo. Augusto fala que foi só um sonho. Renata diz que depois de hoje deveria odiar e desprezar Jerônimo, mas não pode. Augusto diz que para ela tirar Jerônimo da cabeça e do coração, ela tem que pensar em todas as coisas ruins que Jerônimo fez com ela, ao ter se casado com ela por vingança. Carlos não reage e Lázaro não consegue desatolar o carro. Ele diz ao pessoal que vai ter que sair atrás de ajuda e eles precisam ficar quietinhos ali. Lázaro sai de carro para ir buscar por ajuda. Jerônimo e Matilde chegam até o local, onde estão Lázaro, Carlos, Regina e Manuela. Lázaro diz ao patrão que a caminhonete não quer funcionar e Carlos está inconsciente. Alzira ajuda a cuidar dos desabrigados na igreja. Ezequiel diz que se continuar chovendo assim, pode acontecer algo na igreja. Álvaro chega na igreja, bêbado, como louco que é. Álvaro anda caindo de tanto beber. A Aurora diz a Severino que Álvaro está perdido e não poderá atender ninguém. Karina chega no consultório de Álvaro e pega várias caixas de remédios, gases e outras coisas para ajudar as pessoas doentes. Karina vai saindo do consultório quando um pedaço de madeira quase cai em cima da sua cabeça. Ela vê que está tudo alagado e morre de medo. Karina grita por socorro e acaba ficando presa no consultório, pois o pedaço de pau prendeu a porta e ela não consegue abri-la. Karina desmaia e cai no chão. A porta se abre devido à forte correnteza e a água cobre todo o corpo de Karina. Matilde se preocupa porque Carlos não reage. Regina diz que o golpe foi forte, mas ele logo reage. Matilde diz que é sua culpa, porque Carlos a ama e todos que lhe amam morrem. Jerônimo garante que tudo vai sair bem. Josefina vai ao quarto da filha e leva um chá para ela. Roberta continua se sentindo mal. Josefina diz que quando o remédio funcionar, a dor dela vai passar. Roberta fala que não vão poder sustentar essa gravidez. Josefina diz que isso elas veem depois, que Matias assina o contrato pré-nupcial que garanta que eles fiquem juntos por 10 anos. Josefina pede para Roberta não comentar sobre o aborto com ninguém. Josefina sai do quarto de Roberta e garante a Matias que a menina está bem. Josefina pergunta a Matias qual quarto ele ficará com Roberta depois que eles se casarem. Matias pede que Josefina não se meta
entre sua relação e a de Roberta, porque tudo continuará igual. Roberta no quarto dela e ele no quarto dele. Renata toma algo. Em pensamento, ela diz que sua vida está assim, como uma tempestade, que destrói e leva tudo, como Jerônimo, que levou suas ilusões, suas esperanças. Ela se pergunta como confiará em alguém novamente, depois de tudo o que houve. Renata diz que se pudesse escolher por quem se apaixonar, se apaixonaria por Augusto, que foi um anjo para ela. Lázaro e Jerônimo chegam com Carlos até a igreja. Matilde, Manuela e Regina também descem e entram lá. Lázaro vê Aurora. Aurora diz a ele e Jerônimo que Augusto está com Renata. Ela fala que deixou Augusto e está viva graças ao Lázaro. Alzira agradece por eles terem vindo. Regina cuida de Carlos. Ezequiel pergunta de Carina. Alzira diz que está preocupada porque ela foi para o consultório de Álvaro e até agora não voltou. Lázaro e Ezequiel saem atrás de Carina. Matilde olha para Carlos e pede que ele deixe de amá-la, porque todos que lhe amam ficam mal. Jerônimo vê Álvaro bêbado e diz que espera que isso passe logo, porque ele não só carregará uma morte na consciência, mas também várias. Lázaro e Ezequiel encontram Carina quase morta no chão. Lázaro salva Carina da morte. Ele consegue fazer ela reagir e sai com ela. Carlos reage. Matilde fica feliz por ele ter acordado. Ele sente dor na cabeça. Matilde diz que pensou que ele tinha morrido. Carlos diz que está vivo e ao lado dela. Matilde pede que ele deixe de amá-la. Carlos diz que nunca. Ela diz que se ele continuar lhe amando, vai ficar em perigo. Carlos diz que ela se preocupa com ele e sabe que ela gosta dele. Matilde diz que é por causa da sua maldição que isso aconteceu com ele. Lázaro e Ezequiel chegam com Carina até a igreja. Carina diz que se não fosse por Lázaro e Ezequiel, estaria morta. Carina agradece a Lázaro. Carina pergunta por Álvaro. Ela vê que o marido está bêbado e dormindo. Ezequiel diz a Carina que ela errou e deixou o mais pelo menos. E Lázaro não tem comparação com o doutor, mas já é tarde demais. Josefina vê que a filha está queimando de febre. Josefina se preocupa. Ela pensa em pegar o telefone para ligar para alguém, cuidar da sua filha. Matias diz sozinho que se Renato dissesse que Jerônimo não era o que ela esperava e que ela tinha errado, mandaria tudo pro inferno e não estaria a ponto de se casar com Roberta e assumir o filho, que não é dele, e sim de Jerônimo. No dia seguinte, o bêbado cachaceiro do Álvaro continua dormindo. Todos arrumam a igreja e acontece uma missa. Severino diz que, graças a Deus, o perigo já passou. Jerônimo diz que precisam ver lá fora. Lázaro diz que viu, que tem várias ruas destruídas, poste de luz no chão e várias inundações. Jerônimo diz que na Bonita vão dar um depósito e um lugar para apoiar todas as pessoas que perderam suas casas. Ezequiel diz a todos que Jerônimo está oferecendo um lugar na Bonita para todos os desabrigados. Regina aceita ir com Jerônimo para ajeitarem tudo. Álvaro vai até Carina. Ela diz que está melhor que ele e, graças a Lázaro, está viva. Álvaro pede perdão e diz que não sabe o que aconteceu. Carina diz que ele traiu ela e todos do povoado que precisavam dele. A Aurora dá bolachas e café para Lázaro. Ele diz que está bem. A Aurora diz que eles são amigos e pede que ele não lhe chame de senhorita. A Aurora diz que o vê como um grande ser humano e adoraria ser amiga dele. Eles selam sua amizade. Carina observa os dois. A Aurora dá um beijo na bochecha dele. Carina se incomoda. Uma barragem de água se rompeu no povoado. Gonçalo chega e vai tomar café. A empregada diz que Josefina e Roberta saíram bem cedo para organizarem algo do casamento. Matias vai tomar café com o pai. Gonçalo diz ao filho que está preocupado, porque em Yucatán a rota do vinho foi toda afetada e o pessoal está sem comunicação, sem telefone e sem energia. Gonçalo diz que dizem que quando não há notícias é porque tudo deve estar bem, já que notícias ruins correm rápido. Matias diz ao pai que pediu que Roberta convidasse Renata, só ela, e talvez ela não venha, por ele não ter convidado Jerônimo. Gonçalo fica irritado e diz a Matias
diz que sabe que ele é seu filho e que ele não aceitou o casamento de Jerônimo e Renata, mas não quer divisões na sua família. Gonçalo diz que não perdoaria se ele fizesse uma grosseria dessa com Renata. Josefina leva Roberta na ginecologista. Marina fica surpresa por Josefina ter trazido Roberta só hoje. Marina diz que Roberta perdeu muito sangue e está com uma infecção que está causando a febre. Josefina diz que Roberta se casa amanhã e tem que estar bem para o casamento. Marina diz que precisam fazer alguns exames. E antes dela pensar no casamento, é melhor pedir a Deus que esse acontecimento não traga algo irreparável, como ficar estéril pelo resto da vida. Roberta fica chocada e olha para a mãe. Jerônimo tira o curativo de Carlos. Jerônimo diz que tem certeza que Matilde o ama, mas ela já contou da maldição. Ele pede que Carlos fale que isso da maldição não é verdade. Roberta fica triste. Marina deseja que esse não seja o caso de Roberta. Marina diz que o quanto antes operarem ela será melhor. Roberta diz à mãe que se ficar estéril será culpa dela, por não ter lhe trazido no hospital quando pediu. Roberta diz à mãe que se por culpa dela não puder ter filhos, não perdoará ela nunca. Renata vai até Augusto. Ele serve frutas para ela. Ela diz que deu uma volta e está impressionada porque a tempestade foi forte e afetou a maioria dos lugares da fazenda. Augusto diz que várias pessoas se refugiaram na igreja. Ele fala que tudo irá se ajeitar. Renata gostaria de ajudar essas pessoas, mas Augusto não tem o mesmo coração dela, já que só pensa em si mesmo. Augusto diz que no momento os aeroportos estão fechados. Renata diz que precisa voltar, porque amanhã é o casamento de Matias com a sua irmã, e se não puder voltar, terá que pegar um carro e viajar até o México. Ela pede a caminhonete dele emprestada. Augusto diz que depois de tomarem café, eles vão. Adriana diz a Matias que não conseguiu se comunicar com Renata desde ontem, mas acredita que ela está sã e salva. Adriana diz a Matias que o deles foi bem pouco importante para ele. Ela diz que é triste ver que ele e Roberta vão se casar sem amor, e logo deve levar uma surpresa. Adriana pede que Matias investigue, pois ainda tem tempo dele desistir desse casamento absurdo com Roberta. Constança fala com César e pergunta como ele está. César pede para conversarem porque precisa saber dela. Honório entra na casa de Constança e diz que tem muitas perguntas para fazer a ela, porque à noite não conseguiu dormir. Ele pergunta o que não deu a ela e que ela buscou em César. Constança diz que César não é um garoto, e sim um homem que é responsável, íntegro, que confia cegamente nela. Constança diz que à noite soube o que Branca dá para ele e que ela não dá. Honório diz a Constança que Branca não lhe dá nada. Constança grita com ele e pede que ele não lhe diga os detalhes, porque não se interessa. Ela sai. Gonçalo diz a Branca que ela iria ficar até o fim do mês na empresa, mas não é boa ideia ela ficar até o final na empresa, porque a reputação dela está acabada. Ela bota a culpa em Honório. Gonçalo diz que ela receberá o acerto, mas hoje será o último dia dela nas empresas Monterrubio, e essa situação não é agradável para nenhum deles. Ela diz que hoje mesmo pega suas coisas e entrega seu cargo. Renata fica sabendo por Ezequiel que todos dormiram na igreja e ouviram o chamado do padre Severino, o toque de emergência. Ezequiel diz que quando tem tempestade, todos esperam esse sinal. Renata diz que adoraria ter ajudado. Ezequiel diz que Jerônimo e todo o pessoal da Bonita ajudou todos. Ela pergunta como pode ajudá-lo. Ezequiel diz que a emergência já passou e Jerônimo deu abrigo a algumas pessoas no depósito da Fazenda Bonita. Ele diz que de verdade Jerônimo é uma pessoa boa e ontem ganhou o carinho e respeito de todo o povoado do Vale de Guadalupe. Jerônimo volta para casa com Manuela, Carlos, Matilde e Regina. Jerônimo diz que vai tomar banho e sair para falar com Renata. Regina e Carlos ficam felizes pela atitude dele. Augusto está preocupado com as plantações. Ezequiel diz que a maioria das colheitas e da uva estão salvas. Ele diz que a colheita é o que menos importa nesse momento. Augusto grita, dizendo que investiu muito dinheiro nessas terras. Ezequiel diz que sabe e ressalta que é porque o mais importante no momento é ajudar as pessoas afetadas, que de verdade perderam tudo nessa tempestade.
Branca, descarada, diz a Honório que nunca pensou que ele fosse tão covarde por não ter lhe demitido e ter se escondido atrás do cunhadinho. Ele diz que não se escondeu atrás de ninguém. Ele descobre que Gonçalo demitiu ela. Branca pede que ele lhe defenda e que peça que ela fique até o final do mês. Ele não aceita fazer o que a vigarista pede e espera que ela suma da empresa e da sua vida de uma vez por todas. César diz a Constança que Selena pode ter mandado as fotos deles para Honório. Constança fala que a sua relação com Roberta é muito mal, já que não se toleram. César diz que Roberta e Selena armaram tudo isso e conseguiram machucá-los. Constança diz que está farta dessa menina e ela vai lhe ouvir. Roberta já está internada no hospital. Marina conta para Josefina que a hemorragia e a infecção foram controladas, mas Roberta perdeu o bebê. Josefina finge tristeza. Roberta pede que a mãe saia dali, porque não quer vê-la, já que por culpa dela não poderá mais ter filhos. Josefina diz que não é culpada de nada por ela ter engravidado de Rafael e também não é responsável por ela ter perdido o bebê. Roberta afirma que ela é sim. Roberta diz à mãe que se ela tivesse lhe trazido ontem, isso não teria acontecido. Ela diz que dói muito, porque nunca mais será mãe. Josefina continua com seu jogo de manipulação. Regina leva toalhas brancas para Carlos cortar. Ele já está melhor. Jerônimo sai de casa para ir ao encontro de Renata na fazenda Cruz do Amor. Renata e Augusto estão de carro, andando na estrada. Jerônimo alcança eles e para o carro. Jerônimo grita por Renata. Ele grita o nome da mocinha e fala que a ama. Renata corre com Augusto e vê o cara gritando. Após a barragem se romper, cai uma enxurrada de água em Jerônimo e ele é levado pela correnteza. Renata se preocupa com o bonitão. Jerônimo luta para sobreviver e não se afogar nas águas. Renata quer ajudar, mas Augusto não permite, já que não quer que ela se arrisque. Ezequiel e outro cara chegam ali. Renata corre e vê Jerônimo se afogando. Ela grita pelo amado que some nas águas. Álvaro chega ao seu consultório. A enfermeira diz que não poderão recuperar nada. Ele diz que precisam fazer consultas e atender as pessoas. A enfermeira diz que isso será difícil. Ela fala que se não fosse pelo pessoal da Bonita, não sabe o que seria dos feridos. Ela fala que a gente dali confiava nele e ele os decepcionou com a bebedeira de ontem. Furioso, Álvaro manda a enfermeira embora dali. Ela se demite e deixa o desgraçado ali. A enfermeira dá um telefone a Inês para ela falar com Andrezinho. Ela vê André e seu marido da janela de vidro do quarto no qual eles estão. Inês fala para o filho que o ama muito. Ele também diz que a ama e eles mandam beijos para ela. Andrezinho quer sair logo dali e está com medo. Isidro diz que não irá sair do lado dele. Inês pede que o filho passe por esse processo de quarentena e que não perca a fé. Carla vai ver Antônio, que já recebeu alta. Antônio diz que se tivesse notícias de Regina, estaria feliz. Carla diz que também está preocupada e viu nas notícias que a tempestade que passou pela fazenda em Ensenada deixou todos sem comunicação. Karina diz a Alzira que não tem onde ficar e pede para ficar uns dias na casa dela. Alzira fica sabendo que Karina vai largar Álvaro outra vez. Alzira aceita dar abrigo hoje para Karina. Um trabalhador avisa Severino que a barragem se rompeu e a correnteza levou Jerônimo. Todos ficam chocados. Renata, Augusto e Ezequiel encontram Jerônimo perto das pedras, inconsciente. O doutor diz a Inês que no hospital Andrezinho já pôs na moda o bordão "aqui ninguém se rende". Inês se sente impotente por não fazer mais nada pelo filho. O doutor diz que estão fazendo o que é humanamente possível. Josefina chega ao hospital. Inês vê a mulher e parece reconhecê-la. Inês pergunta à enfermeira o nome daquela mulher. A enfermeira diz que é a senhora Monterrubio. Inês fica impressionada. Josefina volta para o quarto de Roberta e diz que odeia os hospitais, porque todo mundo fica com cara de tragédia. Josefina diz que vão ligar para Gonçalo e vai dizer que não vão dormir na casa. Ela liga para Gonçalo, diz que Roberta está bem e que vieram a um spa. Josefina diz que o tratamento durará 24 horas e que só voltarão amanhã para casa. Roberta pergunta à mãe de onde ela tira tantas estupidezes. Josefina diz que Gonçalo e Matias jamais vão saber que ela passou o dia antes do casamento no hospital, vítima de uma perda.
Constança chega na casa dos Monterrúbios para falar com Roberta. Eulália diz que Roberta não está e saiu cedo com Josefina. Lázaro e Daniel vão resgatar Jerônimo. Renata, Alzira e Carina ficam nervosas. Lázaro consegue resgatar Jerônimo. Branca prepara suas coisas para vazar da empresa. Daniel diz que sentirá falta dela. Branca diz que eles não vão perder o contato e precisa dele mais que nunca. Branca pede que Daniel lhe informe sobre todos os acontecimentos da empresa. Lázaro ajuda Jerônimo. Renata faz respiração boca a boca nele para ele voltar. Jerônimo volta e sobrevive. Renata abraça o amado. Manuela diz a Matilde que, graças a Deus, não houve mortos dessa vez. Carlos chama Manuela com um sinal. Matilde diz a Manuela que ama Carlos, mas não queria amá-lo, só que se deu conta de que o ama e muito. Carlos escuta tudo. Ele faz um sinal para Manuela continuar. Manuela diz a Matilde que acha que o que ela sente por Jerônimo é apenas admiração, carinho, e o que ela sente por Carlos é amor. Matilde promete esquecer Carlos para ele não ser prejudicado pela sua maldição. Lázaro diz a Renata que não podem chegar ao hospital, já que a barragem se rompeu. Augusto diz que podem levar Jerônimo até o Dr. Álvaro. Lázaro não aceita que o bêbado cachaceiro do Dr. Neves atenda Jerônimo e prefere levar a Bonita, pois Regina está lá e ela pode muito bem cuidar dele. Renata pede para irem para Bonita já. Matias diz ao pai que não teve nenhuma notícia e toda a zona onde mora Jerônimo, Renata e Augusto continua sem comunicação. Matias diz ao pai que sente muito, mas não quer Jerônimo no seu casamento. Constância chega ali e pede que Matias diga ao pai porque odeia Jerônimo e porque vai se casar com Roberta. Adriana manda um e-mail para Renata, dizendo que é impossível localizá-la e que espera que depois do furacão tudo esteja bem com ela e quando ela tiver comunicação, que lhe dê um sinal, pois precisa contar muitas coisas para ela. Daniel chega ali e pede a Adriana para falarem deles dois. Gonçalo fica sabendo por Matias que Jerônimo é o pai do filho de Roberta e fica indignado. Matias não quer que Renata sofra. Gonçalo diz a Matias que ele se casar com Roberta e assumir a paternidade não é a solução. Ele diz que vai assumir e pede que ele não diga nenhuma palavra a Roberta. Constança diz ao irmão que a nobreza de Matias é enorme e por isso pediu para ele se proteger com um contrato pré-nupcial. Por isso, Matias só ficará atado a Roberta por 1 ano. Gonçalo diz que errou com Jerônimo, mas espera que ele se comporte bem com Renata. Constança pergunta ao irmão se teve notícias de Regina. Gonçalo diz que ainda não. Adriana diz a Daniel que sabe o que é amar alguém e esse alguém não amar novamente. Ela fala que não gosta dele e nem amará ele nunca. Adriana pede que ele não complique a vida com ela. Daniel diz que é pouca coisa para ela, porque agora que ela é herdeira das empresas Monterrúbio, o empregadinho não está à altura dela. Adriana diz que não se importa pelo dinheiro e nem pela posição. Daniel fala que desde que ela soube que a filha de Honório se afastou dele. Adriana diz que gosta dele, mas apenas como amigo. Renata, Lázaro, Augusto e Ezequiel chegam na fazenda Bonita. Regina pede que Manuela esquente água e que deixe bem fervendo, e que Matilde traga uma vacina. Lázaro põe Jerônimo na cama. Regina vê que ele está muito gelado. Ela fala que precisam esquentá-lo e vai buscar algumas mantas e antibióticos. Renata tira a roupa do marido e torce para ele reagir. Ela o cobre para ele se esquentar e deita ao lado dele, pedindo para ele melhorar logo. Jerônimo diz a Renata que a ama. Renata beija Jerônimo. Matilde abre a porta do quarto de Jerônimo e vê Renata e ele se pegando. Renata não quer fazer isso depois de tudo que ele fez com ela, mas não consegue resistir aos lábios dele. Regina pega um caldo de frango e diz a Manuela que espera que com isso e com o soro, Jerônimo reaja. Manuela diz que vai preparar mais disso para todos os prejudicados. Matilde diz a Regina que Renata se meteu na cama com Jerônimo e que estava o beijando e o abraçando. Regina fica surpresa e muito feliz. Regina diz que não há nada melhor que o calor humano para reviver alguém. Josefina diz a Roberta que vai deixar ela um tempo sozinha, porque vai ir no banco fazer um cheque, porque não pode passar o cartão de crédito no hospital, porque não daria para justificar para Gonçalo uma conta de hospital.
Roberta pergunta à mãe como ela faz para nunca se dar mal. E é impressionante que ela controla todos os detalhes para não descobrirem as tramóias dela. Roberta diz à mãe que às vezes sente medo dela, porque deve ser horrível ser inimiga dela. Regina leva até Renata o soro e o caldo de frango para ela dar para Jerônimo. Regina diz a Renata que Jerônimo já não está tremendo e a temperatura dele está normalizando. Renata diz que a roupa quente serviu. Regina diz a Renata que o que o ajudou foi o amor dela e o abraço dela. Regina fica feliz pelo que Renata fez. Regina diz a Renata que sabe que é difícil parecer, mas Jerônimo a ama de verdade. Regina diz a Jerônimo que o amor dele e de Renata tem que triunfar, ao menos o deles. Tem que vencer. Renata pede que Augusto pegue suas malas, pois vai ficar na fazenda. Augusto se incomoda. Renata diz que vai ir amanhã para o México, porque como parou de chover, amanhã os voos devem voltar. Augusto fica com ciúmes e diz a Renata que ela está usando o pretexto do acidente de Jerônimo para continuar ao lado dele. Renata diz que quando Jerônimo estiver fora de perigo, vai ir embora da Bonita e da vida dele para sempre. O comandante Cantu começa a investigar Josefina e vai ao cartório da cidade, onde a megera morou quando era mais jovem com as meninas. Cantu solicita os nomes originais de Roberta e Renata Monterrubio, porque sabe que elas só estão registradas com o sobrenome da mãe, Josefina Álvares. A moça fica surpresa por Josefina ter se casado e diz que ela é uma mulher orgulhosa, que não foi difícil de esquecer, e foi secretária dela quando ela foi assistente do presidente municipal, Gustavo Ferreira. Cantu pede uma cópia da data de nascimento dessas meninas. Ela diz que pode conseguir amanhã para ele. Ele diz que se ela aceitar, quer que ela tome um café com ele para contar tudo sobre essa mulher.